Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Tá rolando, ou pelo menos vai rolar um debate interno no Internacional, entre o corpo diretivo do Internacional e também o técnico Roger Machado, ou sobre o técnico Roger Machado. Preocupação forte com Alan Patrick. Vitão pode ser punido? Vamos conversar sobre tudo isso, mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixe teu like. Vem comigo nesse conteúdo de internacional. Vamos começar sobre essa situação. O técnico Roger Machado pode ser cobrado? Que informação é essa, Matheus? Que papo é esse? Quem trouxe esse debate aí, essa informação, foi um colega lá da Rádio Transamérica, lá de São Paulo, da imprensa lá de São Paulo, e o colega também Alexandre Ernst trouxe esse bastidor também, que durante a partida ou pós-jogo entre Internacional e Corinthians, a derrota colorada para o Corinthians nesse último fim de semana pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o corpo diretivo do Internacional, aí o elenco, D'Alessandro, diretor esportivo, o presidente Alessandro Barcelos, André Mazuco e José Olavo Bisol, ambos os quatro estavam conversando e debatendo sobre a possibilidade de fazer uma cobrança um pouco mais áspera ao técnico Roger Machado pelo fato do Internacional sofrer muitos gols, estar sofrendo muitos gols nos últimos jogos e também pelo fato do Internacional toda a partida estar sofrendo gol. E o que é verdade, o Internacional aí, vamos começar pela Libertadores, o Inter tomando o gol do Nacional do Uruguai em menos de 15 minutos em pleno estádio Beira-Rio, um apagão colorado. O Inter buscou o resultado, é verdade, buscou o resultado. Aí tomou gol no Grenal, tomou gol do Juventude, tomou 4 gols do Corinthians. E aí o Internacional tem aí essa situação para resolver. O que está acontecendo? É o esquema que está sendo mal armado? É os jogadores que não conseguem se impor na marcação? A falta de treino tático defensivo na bola aérea? O que está acontecendo? Pelo menos pela informação do colega da Rádio Transamérica lá de São Paulo, do colega Alexandre Ernst. E é isso que vai acontecer. Pelo menos é o que se foi conversado entre o corpo diretivo do Internacional, a possibilidade de fazer uma forte cobrança um pouco mais áspera ao técnico Roger Machado pelo Internacional está sofrendo bastante gols nas últimas partidas. Outra coisa que é motivo de preocupação e deve ser debatida internamente no Internacional é o Alan Patrick, meia, camisa 10, o armador de jogadas do Internacional. Ele foi substituído na partida diante do Corinthians na Neoquímica Arena nesse último sábado. Ele foi retirado da partida no intervalo. O próprio técnico Roger Machado relatou isso na entrevista coletiva pós-jogo, que o jogador relatou, ter sentido uma fisgada e por precaução retirou o atleta da partida, ingressando aí no jogo o paraguaio meia Oscar Romero. E o resto da história vocês já sabem o que aconteceu. O Oscar Romero não contribuiu defensivamente. Fato é que tem essa preocupação com o Alan Patrick. É lesão grave? Ou é só um desconforto? Ele vai estar à disposição para a partida dessa próxima quinta-feira diante do Atlético Nacional da Colômbia, lá na Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores da América. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Inter ainda não se pronunciou e ainda não divulgou nada oficial sobre o Alan Patrick. Se é lesão, se é desconforto. Fato é que o Inter vai voltar aos treinamentos nessa semana e a gente vai descobrir se o Alan Patrick vai estar treinando normalmente com o resto do grupo de jogadores ou se esse jogador vai ser melhor avaliado, e o Colorado deve nas próximas horas divulgar uma informação sobre Alan Patrick. Se ele não jogar, Matheus, quem pode ser o seu substituto natural? Provavelmente Oscar Romero. Eu gostaria do Gabriel Carvalho. Acho que o Oscar Romero defensivamente não contribui. O Gabriel Carvalho, na questão de recompor defensivamente, pela juventude que ele tem e pela habilidade também, pode ser um acréscimo mais positivo, mas o técnico Roger Machado não deve te fugir muito. Deve ser um 6 ali por meia dúzia. Sai Alan Patrick, entra aí por cartilha já o Oscar Romero. Outra situação que o Inter vai ter que se preocupar é que o Colorado pode ser punido, não o Internacional, mas sim o zagueiro Vitão, pelas suas declarações pós-jogo, pela a detentora de direitos de transmissão, a Prime Video, onde o jogador, para a equipe de reportagem ali, fez uma forte crítica à arbitragem de Paulo César Zanovelli, onde ele trouxe aí em determinada trecho do seu discurso que, abre aspas, traz esses árbitros cagados aqui para
apitar a partida, fecha aspas. E o que se esperava, que o jogador iria sofrer um repúdio depois, e não deu outra. A Abrafut, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, trouxe aí uma nota de repúdio nesse último fim de semana, indo de encontro ao que o Vitão disse, e mais, pedindo uma punição ao jogador. Vamos trazer mais ou menos que trouxe, pelo menos a parte que mais importa dessa nota. Abre aspas. Diante da gravidade dos fatos, a Abrafut informa que apresentará denúncia formal ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando providências cabíveis. Continua. Reiteramos que a arbitragem brasileira merece respeito. Atitudes como essa não apenas ataca um profissional, mas também atingem todo o futebol nacional e sua credibilidade. Respeito é o mínimo e é uma exigência, fecha aspas. Vamos começar pela primeira parte aqui, onde a Abrafut vê com uma total gravidade o que o Vitão disse, mas não vê com gravidade os erros de arbitragem, mais especificamente nessa partida, do senhor Paulo César Zanovelli, que quando tomou decisões erradas, e quando não tomava, se escorava no VAR. Foi o que ele fez a partida toda. O Yuri Roberto fez falta, tomou amarelo, fez gol, foi para alambrado na torcida, tirou a camisa, era para ter tomado amarelo ali, ter sido expulso, nada aconteceu. E a Abrafut quer respeito e credibilidade aos árbitros do futebol brasileiro, sendo que os próprios árbitros estão tirando suas próprias credibilidades no cenário do futebol brasileiro. A arbitragem tem sido aí o ator principal de cada rodada do Brasileirão, sendo que não era para ser. O árbitro era para ali, entrar, apitar e tchau. Mas não é o que está acontecendo. O ator principal está sendo os árbitros, não a partida e o espetáculo. E os jogadores que fazem a partida acontecer dentro das quatro linhas. E a Abrafut vai entrar sim com uma denúncia ao STJD pedindo uma punição ao Vitão. E pode ter certeza que isso vai acontecer. O Vitão vai ser punido. Duvido muito que isso não aconteça. E a Abrafut pede respeito à arbitragem, respeito aos árbitros. Que num tom de ter mais de credibilidade aos árbitros do futebol brasileiro. E é como eu falei, a própria arbitragem está tirando sua credibilidade no futebol brasileiro. Esperem respeito, sendo que nem a arbitragem respeita o futebol brasileiro. Próprias entidades que organizam o futebol brasileiro não respeitam a competição que elas mesmas organizam. Sempre acontece erros nas rodadas. O árbitro vai lá, comete uma falha grave. Na outra rodada ele está ali apitando. E o Paulo César Zanovelli é árbitro FIFA. É árbitro FIFA. O que ele está fazendo com esse escudo da FIFA? Vamos ver o que vai acontecer, mas pode ter certeza que Vitão vai ser punido. E na súmula, o Paulo César Zanovelli, ele continua com sua postura na questão da expulsão do Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique, quando dá o carrinho, nem atinge o jogador do Corinthians. E aí ele justifica na sua súmula, abre aspas, sobre o segundo amarelo e a expulsão do Bruno Henrique: dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola, fecha aspas. O Bruno Henrique nem atingiu o jogador. O jogador do Corinthians, ele salta, ele pula para fugir do carrinho do Bruno Henrique. Ele não é atingido. E o árbitro vai na onda da jogada, dá um amarelo e expulsa. Sendo que, 10 segundos antes, um jogador do Internacional sofre uma falta e o Paulo César Zanovelli, a dois passos ali do lance, não dá falta e manda o lance seguir. É esse o respeito que a arbitragem brasileira merece? É esse o respeito e credibilidade que a Abrafut pede aos árbitros do futebol brasileiro? Eu quero a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!